A paz do Senhor, queridos. Eu sou o apóstolo Adriano, pastor sênior da comunidade cristã Vivarte, e eu estou aqui para transmitir a vocês uma série de ministrações que Deus colocou no meu coração sobre as mensagens fundamentais do Evangelho. Hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a condição humana de acordo com a Bíblia. Então eu quero pedir a você que se segura aí no seu lugar, aperta os cintos, não sai daí e vem comigo para o vídeo. Olá pessoal, só reforçando, esse é o primeiro vídeo, tá? Então se você estiver assistindo esse vídeo, logo na sequência nós vamos dar continuidade a essa série de ministrações que fala sobre as mensagens fundamentais do Evangelho de Cristo. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, falando sobre a condição humana de acordo com a palavra de Deus, ok? Então vamos para a Bíblia. Eu quero te convidar a entender primeiro que a palavra de Deus é a nossa regra de conduta, de fé. Então não vai ser raras as vezes em que nós vamos utilizar a palavra de Deus, a Bíblia, como ferramenta para fundamentar os nossos vídeos, tá bom? Então eu quero que você abra comigo em Romanos, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou estão privados da glória de Deus. Paulo, que escreve essa carta aos Romanos, ele deixa clara a condição humana diante de Deus, que todos pecaram e estão separados, afastados da glória de Deus. Eu quero falar um pouco disso para que você possa compreender essa realidade que eu e você nos encontramos, ou melhor, nos encontrávamos até a redenção que Deus provê. Aliás, o tema sobre a redenção do homem é o tema do nosso próximo vídeo. Então eu já quero deixar você integrado aí, inteirado no assunto. Nós vamos falar da redenção do homem no próximo vídeo. Nesse nós vamos nos deter a falar sobre essa condição original do homem. Deus cria Adão, e quando Adão peca, ele traz para a humanidade a realidade do pecado, e o pecado o destitui da glória, da presença de Deus. E o homem não tem, pela sua atitude, pelo seu comportamento, até pela sua obediência à vontade de Deus, o homem não tem como se reconectar com Deus. É impossível para o homem se reconectar com Deus. Então, por causa do pecado original de Adão, o homem se afastou de Deus, se desconectou, se desligou de Deus de uma maneira permanente e definitiva. Não há o que o homem possa fazer para se conectar de volta com Deus. O homem, por causa disso, se tornou um homem com a natureza pecaminosa. Nós já nascemos com a natureza adâmica, com a natureza tendente ao pecado. Mas eu quero que você entenda que Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Pelo contrário, Deus, sabendo da possibilidade do pecado, e mesmo após o ato de desobediência cometido por Adão e por Eva, Deus não é pego de surpresa. Ele desce ao Éden para encontrar-se com Adão, mesmo o Adão já caído no pecado. E o que leva Deus a fazer isso? Primeiro, Deus não foi pego de surpresa por causa do pecado do homem. Segundo, o amor que Deus tem pelo homem o faz ultrapassar essa barreira. A barreira que o pecado cria é ultrapassada única e exclusivamente por Deus. Então Deus decide se revelar ao homem e se relacionar com o homem apesar do pecado.
Deus faz isso de uma maneira poderosa já no Éden, ou ainda no Éden, e ao longo da história, Deus vai se revelar ao homem. Então eu quero que você compreenda, o homem, pela sua condição e pela sua natureza adâmica, é incapaz de buscar relacionamento e ter de volta o acesso a Deus. Mas o Deus que criou o homem e o amou de uma maneira poderosa, se revela ao homem e busca esse relacionamento com o homem. Como? Primeiro, revelando a si mesmo. Ele se revela, é Deus quem procura o homem após o pecado, é Deus quem vai atrás do homem, é Ele quem se encontra com o homem e dá ao homem a possibilidade de conhecê-lo através do culto, através de um relacionamento, ainda que ritual, ainda que através da obediência à vontade de Deus, e Deus escolhe se revelar ao homem. Mas é preciso que você e eu entendamos que, ainda que Deus se revele ao homem, a condição natural do homem é uma condição de pecado. Essa condição de pecado da natureza humana gera o sofrimento. É por causa dessa natureza de pecado, dessa herança de pecado, que o homem sofre e que o sofrimento vem sobre o homem em várias vertentes. O homem sofre física, emocionalmente e também espiritualmente. E essa condição, ela era real para nós até que a redenção do homem se manifesta. Deus, sabendo da impossibilidade humana de, pela sua própria atitude e esforço, conseguir se conectar plenamente com Deus de novo, Ele projeta um plano de redenção do homem para tirar o homem dessa condição de afastamento. Então, talvez se você que está assistindo a esse vídeo está passando por um momento de sofrimento, um vazio, um sofrimento emocional, talvez passando por um sofrimento físico, eu quero que você compreenda que não está no plano de Deus que você continue nesse sofrimento. Pelo contrário, Deus planeja e deseja ter você perto dele. E esse plano foi colocado em ação através de Cristo. Cristo é o plano de Deus para resgatar o homem e trazer o homem de volta para um relacionamento íntimo, pessoal, e devolver o homem à presença de Deus, à intimidade de relacionamento com Deus. Então, embora a condição humana seja de uma natureza pecaminosa, Deus não deixou o homem de canto. Primeiro, Deus não é uma criação humana. Deus é uma realidade. E é Ele que se revela a nós. É Ele que se revela ao homem, desde o começo da história da humanidade. E Cristo é a ferramenta pela qual Deus resgata o homem. A Bíblia fala em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a condição de pecado do homem, ela não é mais eterna, porque Jesus morreu pelo meu e pelo teu pecado, para que uma vez que nós crescemos nele, tenhamos então direito à transformação, ao resgate, à redenção dessa condição humana, que era originalmente de pecado por causa de Adão. Agora fomos redimidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu quero que você receba essa realidade no seu coração e, se você sente que você precisa, entregue a sua vida a Jesus, porque só Ele é quem pode de fato mudar a nossa realidade de pecado, a nossa realidade de sofrimento.
É Cristo o único que tem poder para nos devolver a presença de Deus. Então, se você que está assistindo esse vídeo sente necessidade, procure a Cristo através de uma oração simples. Entregue a tua vida a Ele, renda-se a Ele, porque só Jesus pode nos devolver de volta a presença de Deus. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você e eu podemos ser devolvidos ao Pai por intermédio de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que você receba Cristo na sua vida e que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que precisem de Cristo, que estejam passando por um momento de sofrimento, ou mesmo que não estejam demonstrando o sofrimento, mas que você possa compartilhar essa verdade, de que Cristo nos resgata e nos coloca de volta ao plano original de Deus, nos ligando de volta ao Pai. Que você compartilhe esse vídeo, curta aí e se inscreva no canal, né? Ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, vai nos ajudar bastante, tá bom?